A paz de Deus, igreja. Vamos dar início à nossa EBD online. Vou estar fazendo uma oração aqui. Senhor Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nesse momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro, Pai. Essas coisas de pandemia, ficar restrito em casa. E a doença está aí solta mesmo. Tem gente que não está tomando cuidado, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Vou estar lendo o Salmo, versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Esse salmo tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? Assim, igual essas doenças que tá aí. Aqui em casa nós tivemos um problema, o Pedro teve o Covid aí, graças a Deus ele não teve sequelas, né? Passou normal, tudo graças a Deus. E o restante da família também não pegou, graças a Deus, fizemos teste, tudo normal. Então a gente sabe que Deus, Jesus Cristo, está aí, Ele é o nosso bom pastor, Ele tem cuidado das suas ovelhas, né? A gente só tem só agradecer. Amém. Agora eu vou estar falando que os aniversariantes do mês de novembro, fazer o uso da tecnologia. No dia 25 do 11, o Carlos dos Santos. No dia 26 do 11, o presbítero Mário Augusto. No dia 27 do 11, a Ana Cláudia Brise. No dia 27 do 11, a diaconisa Dives Catena. No dia 29 do 11, Denise Tavares. No dia 29 do 11, Joelita de Oliveira. No dia 29 do 11, Edni Bernardino. E temos também o aniversariante do mês de casais, que é no dia 27 do 11, é o Gerson e a Juliane da Silva, tá? Agora eu vou estar passando a palavra para a Emília para fazer uma oração para os nossos aniversariantes, e logo após o término a gente passa a palavra para o presbítero Cris. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um ano de vida de cada nosso irmão, Senhor. Que Deus abençoe, Senhor, cada um, Senhor Jesus, com saúde, paz, as suas famílias. Que Deus abençoe cada um, seus projetos, Senhor. Que sejam os projetos do Senhor para cada um dos nossos irmãos, Pai. Que os sonhos deles, Senhor, sejam os teus sonhos também, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que tu abençoa cada um dos aniversariantes nossos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Olá, igreja. Graça e paz. Nós estamos começando mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje nós estamos em aula conjunta. Então, além dos senhores e senhoras, os adultos também estão assistindo a aula conosco. A lição... hoje eu separei a lição para falar sobre amor, graça e misericórdia, justamente por ocasião da quinta-feira passada, que foi o dia de ação de graças. E hoje à noite, lembrando que nós teremos o nosso culto de ação de graças ao nosso Deus. A lição anterior, as lições elas já se encerraram, né, da revista. Então agora nós começaremos uma série de lições aí que estarão sendo ministradas a partir da próxima semana pelo pastor, até ao final do período de férias aí a gente vai ter essas lições, ok? Vamos fazer uma oração para começar a nossa aula, para começar o nosso assunto. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos pelo privilégio que temos de estarmos estudando a sua palavra, ó Pai, de estarmos, ainda que distantes, nos reunindo diante da sua palavra, aprendendo mais de Ti, ó Deus. Nós te pedimos neste momento que o Senhor esteja usando a minha vida, ó Pai, esteja abençoando a vida, a casa de cada pessoa que está assistindo essa aula, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê orientação, ó Pai, para que nós estejamos transmitindo aquilo que vem de Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa igreja, ó Pai. Cuida do nosso domingo, ó Pai, esteja
em cada casa, cuidando de cada família, abençoando cada casa, ó Pai. Somos gratos a Ti por essa igreja e pelo privilégio que temos de estudar a Sua palavra, ó Pai. Nós oramos e agradecemos no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu separei essa lição para falar sobre amor, graça e misericórdia. É uma lição já antiga que foi ministrada, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, no Cipava, e eu acho que é bastante oportuno, né? São assuntos que a gente já fala no nosso dia a dia, então a gente é comum, né, a gente ouvir os irmãos por meio das orações, por meio da palavra, agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo tamanho de amor de Deus em nossas vidas. Eu acho que é uma lição muito oportuna pelo momento e por isso que eu separei esse assunto. E como nas outras aulas eu vou estar fazendo a apresentação da aula por meio de slides. Então eu vou fazer a transição aqui da tela e aí a gente pode fazer então o acompanhamento do conteúdo, o acompanhamento do material que foi separado aqui para a gente poder estudar. A gente não tem um texto base, na verdade a gente vai percorrer diversos textos na Bíblia durante a lição, e como um item introdutório, como um ponto importante, para que a gente inicie o assunto para falar sobre amor, graça e misericórdia, eu separei alguns itens que são importantes para a nossa vida e que a gente precisa resgatar aí para poder tratar sobre esses assuntos. O primeiro é que a salvação pertence a Deus. Então, ela não tem origem em nós. Esse foi um assunto, inclusive, que nós falamos na classe dos adolescentes na semana passada. Então, nós falamos sobre a eleição, nós falamos que a salvação ela vem de Deus para as nossas vidas, porque nós sabemos que nós somos corrompidos por conta do pecado. E por isso nós deveríamos perecer. E foi Deus quem começou a salvação em nossas vidas. Foi Deus que preparou um plano de salvação para as nossas vidas. E dessa forma, a nossa esperança, o nosso futuro, ela está debaixo da vontade, debaixo do plano de Deus em nossas vidas. E por isso, é Deus quem deseja nos salvar, não é? Nós, diante do pecado, diante da corrupção, nós nunca queremos nos salvar. E nós, diante do pecado, não seríamos capazes de chegar até Deus. E esse é um primeiro ponto importante para a gente trazer para as nossas vidas e entender o tamanho do amor de Deus, entender a graça de Deus sobre as nossas vidas, entender da misericórdia de Deus nas nossas vidas e entender um pouco mais também sobre o plano de salvação de Deus em nossas vidas. Tá ok, irmãos? Então a gente vai começar falando sobre o amor, né? Mas antes disso, a gente tem uma pergunta, né? Por que a salvação pertence a Deus? Por que Deus está interessado no homem, né? Acima de tudo, porque Deus é amor. Então, por um lado, o homem pecou
e por outro, Deus nos amou. E a salvação é cumprida e o evangelho é pregado porque Deus nos amou. Correto, irmãos? O pecado no homem mostra qual é a verdadeira necessidade do homem. E o amor de Deus nos mostra a sua provisão para as nossas vidas. Se houvesse somente a necessidade sem a provisão, nada poderia ser feito. Mas se existe a provisão sem a necessidade, ela seria desperdiçada. Então a salvação ela é cumprida e o evangelho ele é pregado devido aos dois maiores fatos do universo. O primeiro é que o homem pecou. E o segundo é que Deus nos ama. São dois fatos imutáveis, irmãos. Então nós sabemos do pecado, nós sabemos da corrupção do homem e nós sabemos do amor de Deus para as nossas vidas. E é desse amor que a gente vai falar hoje. É desse amor que a gente vai tratar hoje. Diante da nossa pequenez, é difícil mensurar, eu acho que é impossível até mesmo, né? Mensurar tamanho amor de Deus para as nossas vidas. A gente vai falar um pouquinho desse amor. E quando a gente fala em amor, o primeiro versículo que nos vem à cabeça é o de 1 João 4,16, que diz que Deus é amor. Nós vemos sempre as nossas crianças citando esse versículo lá na frente e nos lembrando dessa verdade, de que Deus é amor. E esse versículo, ele mostra a natureza do nosso Deus. Não diz que Deus nos ama, nem diz que Deus poderia também nos amar, ou que Deus pode amar, amou ou amará. Ele diz que Deus é amor. O amor é a verdadeira essência de Deus. Significa o próprio Deus. Significa a natureza de Deus. O seu ser é o amor. Então, essa é a substância, né? Se nós pudéssemos dizer que Deus tem uma substância, então a substância de Deus seria o amor. E esse amor, ele se manifesta na luz do Evangelho e nos mostra que Deus não é um Deus inacessível e também não é um Deus inatingível. Quando nós dizemos que Deus é amor, nós dizemos que a natureza dele é o amor. E é um amor de dentro para fora. Tá? Então, segundo ponto com relação ao amor é o versículo que nós vemos em João 3,16, que Deus nos amou, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Então, essa é a ação do amor de Deus. Então, como Deus é amor, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que provém de Deus, também deve ser o amor. Onde há amor, deve também haver o objeto daquele amor. Deus não apenas nos amou, mas enviou o seu amor a nós por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, é um grande problema nos dias de hoje, não é verdade, irmãos? Então, a gente pensa muitas vezes, a gente vê pessoas pensando que Deus nutre más intenções contra o homem, não é? Então, acredita num Deus vingativo, num Deus
de justiça que vai vingar a vida ou aquilo que nós fazemos diante dos nossos pecados. Então, o homem, muitas vezes, acha que Deus faz exigências severas, acha que Deus é rigoroso demais, uma vez que tem dúvida do tamanho do amor de Deus, na verdade, irmãos. Então, pensar dessa forma é realmente duvidar que Deus amou o mundo de tal maneira, como a própria Bíblia nos diz. Como Deus é amor, Deus ama o mundo. E se a natureza de Deus é o amor, ele não pode portar-se, ou ele não se porta diante de nós em relação ao homem de nenhum outro modo a não ser pelo amor. É lógico que Deus não tolera o pecado, né? Nós sabemos que Deus não tolera o pecado que vive em nós, mas a expressão de Deus diante de nós é o amor. Então a gente não pode duvidar desse sentimento. Viu, irmãos? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Muitas vezes a gente se questiona, muitas vezes a gente coloca diante de Deus aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E às vezes é natural da nossa natureza humana, da nossa vida, das nossas dificuldades, mas nós não podemos duvidar do sentimento de Deus em nossas vidas, simplesmente porque nós pecamos ou porque nós falhamos. Embora nós sejamos pecadores, embora nós sejamos falhos, Deus não muda a sua atitude conosco, porque Ele é amor, Ele ama o mundo, Ele nos ama, e isso também é imutável, irmãos. Bom, então a gente já falou um pouco, já falamos do amor, já falamos que Deus é amor, nós já falamos que Deus, Ele nos amou de tal maneira, e nós sabemos então, com base em tudo isso, que a expressão do amor de Deus é justamente esse amor a nós. Eu trouxe o versículo aqui de Romanos 5,8 que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus por nós tem uma expressão. Não existe amor no mundo que não tenha uma expressão. Como Deus ama o mundo, Ele está preocupado com as nossas necessidades. E por isso, Ele provisiona a solução para os nossos problemas. Ele provisiona a solução para o nosso pecado, que é a salvação, que todos nós, pecadores, precisamos. A salvação em Cristo, por meio da fé que nós temos na Sua palavra e naquilo que foi feito na cruz por nós. E a graça? Uma vez que Deus é amor, então surge a graça. Quando o amor é expresso e vem até nós, ele se torna graça. Então a graça é o amor que nós estamos falando, expresso. Quando o amor é transformado em ação, ele se torna graça. Então a graça de Deus em nossas vidas é a ação do amor de Deus por nós. Sem o amor, a graça não poderia vir à existência. A graça existe justamente porque Deus é amor. Deus transborda amor. E o amor de Deus por nós é tão grande que a expressão desse amor foi justamente a nossa salvação.
Essa é a graça de Deus em nossas vidas. Essa é a graça que nós recebemos de Deus para a remissão dos nossos pecados. Então ela não é apenas um ato de amor. É um ato de amor para nós necessitados, para nós falhos, que não temos a capacidade de chegar até a Deus por conta dos nossos pecados. Somente quando há perdas e faltas, quando não existe maneira para resolvermos os nossos problemas por nós mesmos, é que o amor torna-se a real graça. Somos pecadores, irmãos, mas Deus é amor, e o seu amor é manifestado a nós como graça. Como quando o amor flui no mesmo nível, ele é simplesmente amor. Mas quando flui para baixo, é graça. Eu trouxe aqui o versículo 2 Coríntios 13:13, que diz o seguinte: porque foi o Senhor Jesus quem cumpriu a salvação. Foi Ele quem concretizou o amor e efetuou a graça. O amor de Deus tornou-se graça por meio da obra do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus por tamanho amor dele por nós, por nossas vidas. Bom, irmãos, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre a graça e agora nós falaremos sobre a misericórdia, que é o canal para o amor fluir. A misericórdia, ela fala da nossa pobreza e da nossa condição presente, enquanto a graça, ela fala da condição radiante de sermos salvos. E ela fala também do bem comum dado por Deus a nós. O sentimento que Deus tem para conosco, enquanto pecadores, é a misericórdia. Então Deus é misericordioso conosco, né, irmãos? A obra que Deus realiza em nós para fazermos seus filhos é a graça. Misericórdia vem do amor e resulta em graça. E se a misericórdia não viesse do amor, ela não resultaria em graça, não é verdade, irmãos? Uma vez que se origina no amor, ela chega à graça. Então, visto que o amor de Deus é tão precioso, por que precisa existir a graça, então? O amor é muito bom como fonte, e a graça é também uma boa como resultado. Mas nós somos necessitados, irmãos. Nós não temos coragem de chegar a Deus e pedir por seu amor. Nós somos carne e não conhecemos Deus o suficiente. Nós não possuímos fé suficiente para ir até a Deus e pedir a graça. Por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso que nós dependemos de Deus. E essa dependência mostra o quão misericordioso é para conosco. E faz com que a gente possa, por meio do seu amor, reconhecer o sacrifício, reconhecer o amor de Deus por nós e sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é, e reconhecer, diante de tamanho amor, a sua grandiosidade, os seus feitos pelas nossas vidas, a transformação de Deus em nossas vidas. Eu trouxe esse texto de Marco que mostra um pouco disso. E foram para Jericó. Quando
ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, a numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando para si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, uma vez que Deus também é misericordioso, somos capazes de chegar até Ele. Então é somente assim, irmãos, que nós podemos chegar a Deus, por meio de sua misericórdia, por meio do tamanho amor. Então a misericórdia de Deus permite que a gente se achegue a Ele, assim como aconteceu com Bartimeu. Então ele pôde chegar até Deus por conta da tamanha misericórdia do nosso Senhor. Então, ainda é necessário que a misericórdia de Deus esteja sobre nós, porque só assim nós nos achegaremos a Ele. E a misericórdia de Deus, a misericórdia é algo que é mostrado. E aqueles para os quais ela é mostrada, recebem a misericórdia. E nós recebemos a misericórdia do nosso Deus. Ela somente é um recebimento. E tudo que temos que fazer, olha só que glória, olha só que bênção, é receber a misericórdia do nosso Deus. Eu separei alguns versículos sobre o conteúdo da lição de hoje. Então eu vou ler cada um deles para a gente poder refletir e pensar um pouco mais sobre o conteúdo dessa lição. Efésios 2, 4 a 5 e 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Olha aqui, irmãos, aquilo que nós falamos hoje no início da aula, não é verdade? 1 Timóteo 1,13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas recebi a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Mais versículos aqui, irmãos. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mais um. Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Temos mais versículos. Hebreus 4,16. Recebemos misericórdia e achamos graça para socorro
em ocasião oportuna. Por fim, Judas 1:21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Irmãos, esse foi o conteúdo que eu separei para poder falar com os irmãos. Perdoa as minhas falhas, né? A gente traz um pouco daquilo que a gente estuda, aquilo que a gente conhece, mas a gente fala um pouco daquilo que a gente aprende, do amor de Deus e compartilha com os irmãos. Desejo a todos um ótimo domingo. Vamos fazer uma oração para encerrar nossa escola dominical? Senhor Deus, nós somos gratos pelo seu amor, ó Pai. Somos gratos pelo seu cuidado. Somos gratos, ó Pai, pois tamanho amor nos resgatou da morte, nos livrou do pecado, ó Pai. E se não fosse por ele, ó Pai, nós não seríamos capazes de chegar até a Ti, ó Pai, de reconhecer, ó Pai, o sacrifício feito, Pai, pelo Seu Filho na cruz por nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pois o Senhor é um Deus misericordioso, ó Pai. Isso permite que nós estejamos nos achegando a Ti, ó Pai. Isso nos dá liberdade para chegar até Ti, ó Deus, para reconhecer o Seu amor, ó Pai, para entender da Sua graça em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por esse domingo, ó Pai. Obrigado por esse ano, ó Pai, apesar das dificuldades. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada família, cuidando de cada lar, ó Pai, e que à noite a gente possa se reunir para louvar e engrandecer o Seu nome em culto, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo e até mais. Tchau, tchau.